Diz lá, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, que tendo ele orado, o fogo e a glória de Deus encheram aquela casa. Quando que o fogo encheu a casa? Quando ele orou, aleluia, glória a Deus. Lembra de Isaías? Disse o profeta Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um daqueles serafins tinha 6 asas, com 2 sobre os seus rostos, com 2 sobre os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E diz a Bíblia que os umbrais se moveram com a voz do que falava, era a voz do próprio Deus, aleluia, e aquele lugar se encheu de fumaça, isto é, se encheu da glória de Deus, aleluia. E quando Isaías contemplou aquela visão maravilhosa, ele disse: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas quando ele dizia isto, aleluia, um daqueles seres angelicais voou na direção do profeta com uma brasa viva que tirara voltar e tocou os lábios do profeta e lhe disse: Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi purificado. E agora ele começou a ouvir a conversa da Trindade celestial que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele está purificado disse: eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Mas quando foi que a brasa viva chegou até ele? Quando ele fez uma confissão. E nessa noite, que você possa orar, meu irmão, mas que você faça uma oração de confissão na presença de Deus, e que você se humilhe. E eu quero agora citar como último tópico, para que nós oremos ao Senhor, com a permissão do pastor da igreja. Você quer que o fogo de Deus aumente na sua vida? Você quer que a chama aumente mais e mais? Primeiro, batismo com o Espírito Santo é uma grande bênção que está à nossa disposição. Segundo, meditação na palavra. Ame a palavra, meu irmão, leia a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, cumpra a palavra, guarde a palavra no coração, porque é por ela que o verdadeiro fogo de Deus é mantido e aumentado na nossa vida. Mas se você quer ainda que o fogo aumente, ore, busque a Deus, não deixe de orar, ore em casa, ore aqui, ore em todo tempo, porque a Bíblia diz: orar sem cessar. O crente muitas vezes está no trabalho, mas ele está em oração, ele está orando em espírito. Quando ele chega em casa, ele vai orar, ele ora antes da refeição, ele ora antes de meditar na Bíblia. Aliás, quando meditamos na Bíblia, devemos orar antes, durante e depois da meditação. Antes, pedindo que Deus abra o nosso entendimento. Durante, continuamos ali em meditação, suplicando a Deus que nos revele mistérios da sua palavra. E depois, para agradecer, porque certamente, se orarmos antes e durante a meditação, ao término dela, nós vamos ter o quanto recebemos ali da parte do Senhor, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, e aquele que medita na palavra, ele de fato é alimentado, porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas se você quer mesmo nessa noite saber como o fogo pode ser mantido e aumentado na sua vida, o último item que quero citar: humilhação. Meu irmão, sem humilhação não tem fogo. Se a pessoa não se humilhar na presença de Deus, é interessante que às vezes nós fazemos orações, tem crente que faz oração que ainda bem que Deus não ouve. O crente ora assim: Senhor, me humilha, Senhor, me humilha. Ainda bem que Deus não ouve esse tipo de oração. Porque se Deus fosse nos humilhar, sabe o que significa isso? É Deus nos punir por causa de algum pecado. Porque Deus não humilha nenhum servo dele que está na presença dele. Na verdade, isso cabe a nós. A Bíblia diz: humilhai-vos. Cabe a mim, cabe a você. Sou eu e a você que devemos nos humilhar, devemos reconhecer a nossa pequenez, ainda que tenhamos algum prestígio, ainda que tenhamos algum respeito da parte dos homens aqui na terra. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E quando há humilhação, quando há quebrantamento
povo de Deus se manifesta. Eu estou me lembrando de Gideão. Eu mencionei até numa das aulas aqui Gideão, quando ele foi chamado por Deus, e ele ali, sendo chamado por Deus, pediu alguns sinais, Deus cumpriu todos eles, e depois ele convocou o exército, 32 mil homens, e Deus falou que era muita gente, e dispensou covardes e medrosos, ficaram só 10 mil, e ali, aqueles 10 mil, para Gideão, quem sabe era pouco, mas Deus ainda falou, olha Gideão, tem muita gente, manda esse povo beber água, e eles foram beber água, e daqueles 10 mil, 9.700 também foram dispensados, só ficaram 300, menos que 1% do valor do número inicial, porque apenas 300 era um número constituído de homens vigilantes, de homens valorosos, e com aqueles 300 Deus deu vitória, aleluia, ao povo de Israel, deu vitória a Gideão. Mas o que me chama a atenção não são as armas que Gideão deu para o povo. Quando aqueles 300 homens foram selecionados, Gideão convocou o povo e disse, agora eu vou dar a vocês as armas. E quem sabe aqueles 300 estavam esperando espada, estavam esperando lança, estavam esperando escudo, e o que foi que Gideão deu a eles? Gideão deu uma buzina e deu também um cântaro, ali vazio, não tinha líquido, não tinha nada, mas foi posta uma tocha de fogo dentro daquele vaso, e ali Gideão deu para aqueles homens, para que eles mantivessem numa mão a buzina e na outra mão o cântaro com uma tocha acesa dentro, e Gideão então ali combinou com eles como seria a estratégia para vencer o inimigo, e dali a pouco Gideão tocou a trombeta, e quando ele deu o primeiro toque, era um toque para tocar buzina, e o povo começou a tocar buzina, e dali a pouco Gideão deu outro toque, e era um toque para quebrar o cântaro, e eles quebraram o cântaro, e quando quebraram o cântaro, ficaram com a tocha acesa na mão. E o que aconteceu com os inimigos vão ouvindo aquele grande barulho, e vendo aquele grande clarão, ali na penumbra da noite, ficaram todos apavorados, e um começou a matar o outro, e foi grande a vitória do povo de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque tocar buzina fala de oração. E quem sabe você está tocando buzina há tanto tempo, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me batiza, Senhor, eu quero esse fogo, Senhor, eu quero esse poder, Senhor, eu quero ser renovado. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, meu servo, meu filho, minha filha, você quer? Quebra o cântaro. Quebra o cântaro, porque tocar buzina você já está tocando muito bem, mas chegou a hora de quebrar o cântaro, chegou a hora de se humilhar, quebra o vaso, aleluia, deixe Deus quebrar o vaso, e deixa Deus fazer um vaso novo, humilhe na presença de Deus, e você vai ficar com a tocha acesa na mão. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Eu quero, com a petição do pastor, fazer uma oração. Aleluia. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. E eu quero perguntar nesta noite se haveria entre nós, quem sabe haja, uma pessoa que não sendo crente em Jesus Cristo, desejaria entregar a sua vida a Ele, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Haveria alguém que quer receber Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você nesta noite. Tem aqui algumas mãos levantadas. Vem até aqui, por gentileza. Eu quero orar por uma família aqui que está vindo. Esse senhor, essa senhora. Haveria mais alguém? Aleluia. Eu pediria que alguns